Estamos alegres de estarmos na casa do Senhor. Hoje sentindo a falta de vários irmãos, muita gente viajando, mas que Deus possa estar guardando todos esses irmãos, estão descansando e temos certeza que eles serão abençoados também, onde quer que estejam. Queria trazer uma palavra nessa noite que Deus colocou no meu coração e o tema é firmeza espiritual. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 7, tá? O primeiro livro do Novo Testamento, fácil de achar, Mateus 7, a partir do versículo 24. Quem tiver sem Bíblia, acho que a Jéssica botou o texto ali, tá ali o texto, tá bom, gente? Tem um texto, um data show. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor: todo aquele que, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra a casa, contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti esse momento da palavra e peço a Deus que a palavra que eu trouxer nessa noite seja uma palavra do Teu coração, Pai. Não uma palavra minha, mas uma palavra vinda de Ti, Senhor. Não aquilo que a Tua igreja quer ouvir, mas aquilo que a Tua igreja precisa ouvir, aquilo que as pessoas precisam ouvir nessa noite, Pai. Que cada vida seja edificado pelo Senhor. Que cada vida aqui esteja como um solo bom, aquele solo que recebeu a Tua palavra, absorveu a Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estava orando no início da semana e Deus já me deu esse texto, que está em Mateus 7. Aqui é o final do Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte nós encontramos lá em Mateus 5, começa no Mateus 5. No início do ministério de Jesus, Jesus pegou os seus discípulos, ele se afastou da multidão, porque a multidão queria o quê? O que a multidão queria de Jesus? Era ensinamento? Não, a multidão queria só milagre, né? Queriam ser curados, queriam que seus problemas fossem resolvidos. Mas os discípulos não, os discípulos queriam o quê? Queriam aprender de Jesus. Jesus começou ensinando, lá no Mateus 5, começou as bem-aventuranças, Jesus começou ali bem-aventurado, e foi citando cada bem-aventurança. Depois Jesus falou sobre ser sal da terra, luz do mundo. Jesus ensinou como orar, semana passada nós pregamos sobre isso. Jesus ensinando como os discípulos chegaram para o Senhor Jesus e disseram: ensina-nos a orar. O Senhor ensinou a orar. O Senhor ensinou como você deve ajudar as pessoas sem, por amor, não ajudar as pessoas esperando que as pessoas vejam, porque se você ajudar alguém esperando que alguém veja, aquilo perde a importância. Aquilo que você faz para Deus também, se você está esperando que reconhecimento humano, também perde a importância. Porque o que nós fazemos para Deus, nós fazemos para Deus. Eu sempre digo uma coisa: se um dia você fizer qualquer coisa na obra de Deus e as pessoas não reconhecerem, não ligue, porque você está fazendo para Deus. Às vezes a gente quer reconhecimento humano. E o Senhor foi ensinando: olha, como você orar, não ore como os hipócritas, como os fariseus. Quando vocês forem jejuar, não jejuem como os fariseus. Quando vocês forem dar esmola, não dê esmola como os fariseus. E aqui no final do Sermão do Monte, o Senhor usa como se fosse uma parábolazinha. Ele fala de duas casas. Uma casa que foi edificada sobre o quê? Sobre a areia, e a outra edificada sobre a rocha.
E quando fala dessas casas, o que simboliza essa casa que foi falada? A nossa vida espiritual. Aí você fala, pastor, o senhor veio falar sobre firmeza espiritual. Nós estamos vivendo um momento que a Bíblia, eu não tenho dúvida nenhuma, né, alguma. Você afirma? Não, mas eu tenho quase certeza que nós já estamos no final dos tempos. Por tudo que nós temos visto aí, eu creio que nós estamos no final dos tempos. E a Bíblia coloca que o final dos tempos seria um momento de quê? De frieza espiritual. Então hoje nós estamos vivendo um momento de quê? De frieza espiritual. Só que o Senhor quer que nós tenhamos o quê? Firmeza espiritual. Estejamos firmes. E a Bíblia aqui fala sobre duas casas. O apóstolo Pedro, não preciso abrir, 1 Pedro 2,5 diz, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós cantamos aqui sobre casa, né? Que nós somos casa, né? Somos a casa, nós somos casas espirituais. E a Bíblia mostra nesse texto que havia uma casa que era firme, uma era firme e a outra não. Como hoje, no meio, essa mensagem de Jesus não era para as pessoas lá fora. Essa mensagem era para quem? Era para os discípulos. Essa mensagem é para quem está servindo ao Senhor. E hoje da mesma, como sempre, não pense que é coisa de hoje não, sempre foi assim. Mas talvez hoje um pouquinho mais, sempre vai ter no meio do povo de Deus pessoas que são firmes e pessoas que não são firmes. Ali tinha uma casa que estava firme, não tinha? Veio a tempestade, veio os ventos, veio as inundações. O que veio sobre uma casa só ou veio sobre as duas? Sobre as duas. Só que uma permaneceu firme e a outra não. A outra é o quê? A palavra de Deus diz o quê? Caiu, foi destruída. E quando eu penso nessas duas casas, eu penso que você olhando tanto para a casa que estava sobre a rocha, como a casa que estava sobre a areia, você olhando para as duas, deviam ser parecidas, deviam ser iguais. Elas deveriam ter a mesma fachada. A fachada das duas devia ser iguais. Por exemplo, se eu olhasse talvez para uma casa, igual quando você vai olha uma casa, você sabe se você olhando para a casa, você não consegue ver às vezes se aquela casa está segura ou não. Eu estava vendo aquele prédio lá, é Moema, não é? Lá no Rio das Pedras. Eu vi a foto do prédio, gente, o prédio que desabou lá. Eu vi a foto do prédio antes de desabar, prédio bonito, gente. Qualquer um que fosse morar lá, ia todo feliz. Apartamento com varanda. Quem olhava para aquele prédio ia pensar que aquele prédio ia cair? Não, porque você não está vendo o quê? A fundação daquele prédio. Você está vendo a fachada. Se eu olhar para qualquer pessoa, quem sou eu para julgar se uma pessoa está firme ou não? Quem pode julgar se um prédio, você está vendo uma casa, você não está vendo nada, rachadura nem nada. Quem vai julgar que aquela casa está firme ou não? Só um especialista. Se eu quiser saber, olha, eu vou comprar uma casa, eu quero saber se essa casa aí ela está firme ou não, porque um exemplo, eu vejo casa aí que nossa casa mesmo lá de Taquarema são 3 andares lá. Eu vejo casas que a pessoa vai fazendo, né? A ideia inicial é que ser uma casa de um andar. Aí depois diz assim, vou levantar mais um pouquinho, aí faz o segundo. Vou levantar mais um pouquinho, aí faz o terceiro. Só que a estrutura era para ser uma casa de quantos andares? De uma. Então, se você quer saber a estrutura, você tem que chamar um especialista. Eu não posso chegar a olhar para qualquer um de vocês e dizer, esse está firme, esse não está. Só o especialista consegue entender. Só Jesus sabe quem está firme ou não está firme com o Senhor.
Tudo bem, tem lugar que você entra. Uma vez eu fui fazer uma visita, gente. Eu só fui fazer a visita, mas eu fiquei com tanto medo. Você brincando aqui, depois nós conversamos até ali, falou assim: pastor, você tem medo de morrer? Eu disse assim: não, porque meu viver é Cristo. Se eu morrer, eu vou estar na glória. Mas eu vou falar, aquela visita eu fiquei com medo. Eu fui fazer uma visita, gente, não era uma rachadura na parede, era um buraco na parede. Eu disse: gente, eu cheguei para o pessoal que eu estava fazendo a visita e disse assim: gente, vocês não têm medo de dormir nessa casa? Porque tinha assim, já viu aquelas... Henrique já deve ter visto, né, Henrique? Não é uma rachadura, é um buracão assim na parede, a rachadura assim, praticamente a parede. Eu olhei ali e eu disse assim: isso daqui não está firme. Mas estava na cara. Pode ter até vidas assim, que o dia de cara a pessoa pode, né? Mas às vezes a fachada está boa. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, as pessoas olham para a gente e dizem assim: poxa, essa pessoa está firme com o Senhor. Mas só o Senhor conhece o nosso coração, só o especialista, sabe, conhece o nosso coração e sabe se verdadeiramente nós estamos firmes com o Senhor. E eu te digo uma coisa: Deus quer que você fique firme com Ele, porque todo relacionamento sério exige firmeza. Ninguém entra aqui, ó, que tem várias pessoas que são casadas aqui. A primeira coisa, você vai querer que a pessoa esteja casada com você, não esteja firme com você? Não. Todo relacionamento exige firmeza. Todo relacionamento exige compromisso. E por que com Deus vai ser diferente? Se você vai se relacionar com uma pessoa, né, para noivar, para namorar, para noivar, para casar, com a intenção de casar. Tem pessoas não, que entram no relacionamento: eu quero uma amizade colorida. Não sei nem se existe essa palavra. Realmente existia, né? Amizade colorida. Tem pessoas que já dizem mesmo: é uma amizade colorida. Mas a maioria das pessoas que entram no relacionamento, um exemplo: olha, eu estou namorando você, mas eu quero ficar noivo, eu quero casar. Eu quero que o nosso relacionamento seja um relacionamento o quê? Firme. Seja um relacionamento sólido. E você acha que Deus quer ter um relacionamento que não seja dessa forma conosco? Quanto mais Ele merece um relacionamento mais firme do que qualquer relacionamento. Eu fico vendo os fariseus, porque, como eu falei de relacionamento de fachada, às vezes é belo. Quando o Senhor Jesus se referiu aos fariseus, o Senhor falou, não precisa, Mateus 23, 27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhante a sepulcros caiados. Por fora vocês parecem muito belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Sabe quem disse isso? O Senhor Jesus. Ele quis falar para os fariseus: olha só, vocês por fora parecem ser pessoas firmes com Deus, mas só por fora. O seu interior, Jesus queria falar: eu sou especialista, eu conheço o interior de vocês. As pessoas olham para vocês e acham vocês espirituais, mas eu conheço o interior de vocês. Então, meu irmão, Deus não quer que por fora que a gente tenha um cristianismo, uma vida espiritual bela só por fora. O Senhor quer que nós sejamos firmes. E da mesma forma que o Senhor quer que sejamos firmes, o inimigo quer que você não seja firme com Deus. Existe um inimigo, o diabo, ele não quer que você seja firme com Deus. Ele quer que você se esfrie. Ele quer que a sua chama com Deus se esfrie. Ele quer que você se afaste. E de repente ele nem se liga. Sabe, o inimigo às vezes ele nem liga se uma pessoa vai se afastar da igreja. Muitas vezes ele quer que a pessoa, às vezes, dentro da igreja, se esfrie aqui dentro. E não tenha vida espiritual aqui dentro mesmo. E o Senhor quer que sejamos firmes. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque chegar para o Senhor, meu irmão, é fácil. Gente, como chega Jesus, pessoas para Jesus?
né? As igrejas aí, gente, tem muitas igrejas lotadas aí. Eu estava conversando ontem, nós estávamos conversando com um casal, a igreja lá deles, assim, no mínimo, num culto, dá 500 pessoas. Igreja grande, né? Muitas pessoas chegam, mas muitos não se firmam com Deus. Eu tenho 37 anos que eu estou servindo ao Senhor. Nesses 37 anos, eu vi pessoas que estavam firmes e continuam firmes. Conheci pessoas que não eram firmes e agora estão firmes. Mas como eu conheço pessoas também que eram firmes no Senhor e hoje não estão firmes mais. E muitos quantos não estão mais na igreja. Como dá uma tristeza às vezes quando eu vejo uma pessoa que eu via pregando a palavra de Deus. Aí você vê, nós infelizmente a gente tem hoje esse acesso à internet, você vê a pessoa com estilo de vida totalmente diferente daquela, você diz, poxa, aquela pessoa era tão usada por Deus, e agora está vivendo totalmente afastado do Senhor. Aquela pessoa pregava, a pessoa cantava, a pessoa estava em tudo envolvido na obra do Senhor, hoje não está mais. Sabe por quê? Porque deixou o coração esfriar no Senhor. Nós temos que ser, olha a palavra, seja firmes e constantes. Firme e constante é o quê? É permanecer firme. Chegar assim, Senhor, eu sei que está sendo difícil, mas eu vou continuar firme no Senhor. Em qualquer situação eu vou continuar firme no Senhor. Eu queria falar também sobre os 2 fundamentos que a palavra fala. A palavra fala que uma casa ela estava fundamentada sobre o quê? Sobre a rocha. E a outra? Sobre a areia. O primeiro falar sobre a areia. A casa que estava firmada sobre a areia, ela estava firme ou não estava firme? Não estava firme. E muitas vezes, nós temos a nossa vida espiritual fundamentada em coisas, sobre coisas. Tem pessoas que firmam sua vida espiritual em circunstâncias, boas ou ruins. Tem gente que quando o negócio está complicado, né? Quando as coisas estão passando por luta, se firma com Deus. O pessoal antigo aí que já conhece. Tem pessoas que quando as coisas estão difíceis, se firma com Deus. Quando as coisas melhoram, o que acontece? Outras são o contrário. Quando as coisas estão bem, se firmam com Deus. E quando as coisas começam a vir a dificuldade, o que faz? Já faz. Meu irmão, não importa a circunstância que estamos passando. Se está tudo bem, vou estar firme. Se está tudo mal, eu vou estar firme. Porque é isso que nós cantamos. Não tem aquele louvor de Jó? Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Continua sendo Deus. Se a porta abriu, meu irmão, eu vou continuar firme com Deus. Eu estou firme com Deus. Mas se a porta não abrir, eu vou continuar firme com Deus. Se eu estou orando para ser curado de uma enfermidade e eu for curado, glória a Deus. Mas também se eu não for curado da enfermidade, olha, eu tenho que continuar firme com o Senhor. A minha fé, a minha firmeza com Deus não pode estar baseada em circunstâncias. Muitas vezes a nossa fé fica baseada em circunstâncias. Por isso que você vê, às vezes tem pessoas que começam a vir à igreja, está passando por luta. Aí quando as coisas melhoram, o que acontece? Aí, às vezes você tem encontro com o irmão na rua, irmão, estou sentindo sua falta na igreja. Ah, pastor, não, as lutas, eu estava cheio de luta, mas agora deu uma melhorada. Deu uma melhorada, então tem que estar na casa do Senhor. Ou tem irmãos que é o contrário. Gente, tanto em momentos de tempestade ou de bonança, nós temos que estar firmes com o Senhor. Se estamos passando por luta, gente, eu vou querer passar por tempestade sozinho? Eu estava vendo os discípulos ali, no meio da tempestade, mas Jesus estava onde? Estava no barco. Gente, eu quero Jesus no meu barco, na minha vida. Se eu estou passando por tempestade, eu quero Jesus na minha vida. Se eu estou passando por deserto, se eu estou passando por vale, eu quero Jesus na minha vida. Se está tudo tranquilo, não vai ficar tranquilo o tempo todo. Desculpe dar essa novidade para você.
Ah, pastor, mas está tudo bem. Pastor, olha, casamento está bem, a parte financeira está bem, glória a Deus. Mas lutas vão vir sobre as nossas vidas. Eu sempre brinco aqui, eu não quero passar por luta nenhuma, só se você morrer. Se alguém não quer passar por luta nenhuma, só se morrer, porque nossa vida é assim. Nós passamos por lutas. Eu fico vendo exemplo, a turma que está acostumada com ressaca aí, por exemplo, o Henrique já foi surfista, né? Ele sabe. Né? A turma que sabe é o seguinte: já viu quando você está na praia, vem aqui uma onda atrás da. Aí, enquanto está vindo uma onda, você não consegue descansar. Mas você sabe que uma hora a onda vai o quê? É uma parada. Quando dá aquela parada, aí a gente aproveita o quê? Para descansar. Porque você sabe que daqui a pouquinho vai vir as ondas fortes de novo. E se ficar vindo uma onda atrás de onda, você não vai aguentar. Principalmente, quem tiver com prancha não, mas se você tiver lá, só a mesma coisa na nossa vida. Na hora, aquele momento, tem um momento que o Senhor nos dá para relaxar. Entre uma luta ou outra, o Senhor tem dito, não, calma, agora eu vou te dar descanso. Então, tem gente que firma sua fé em quem? Em circunstâncias. Outras firma a sua vida espiritual do jeito que ele acha e quer viver a sua vida espiritual. Gente, a vida espiritual não é como eu quero, não é do meu jeito. Hoje é cada vez mais normal a pessoa dizer assim, eu vou ficar com... Eu estou com Cristo, mas vou servir a Cristo do meu jeito. Gente, eu não sirvo a Cristo do meu jeito. Eu tenho que servir a Cristo do jeito do Senhor. Porque o Evangelho não muda. Hoje, infelizmente, porque de tanto assim, as pessoas querem servir a Cristo do seu jeito, que tem pastores pregando o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si pastores segundo seus próprios desejos. É isso que acontece. As pessoas vão começar a procurar aquele pastor mais liberal, aquele pastor que prega o que você quer ouvir. O Evangelho nunca pode ser da minha maneira, o Evangelho tem que ser sempre da maneira de Deus. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, olha, eu não vou pregar isso hoje não, que isso daí pode deixar alguém chateado. Não, eu tenho que pregar o que o Espírito Santo está mandando eu pregar. Você tem que ouvir aquilo que o Espírito Santo sabe que você precisa ouvir. Mas muitas vezes a nossa vida espiritual fica firmada naquilo assim, olha, eu vou viver o Evangelho da minha maneira. Tem pessoas que falam assim, olha, isso daí esses dias eu estava até ouvindo um pastor falando, as pessoas dizendo assim, o Senhor me aceita como eu sou, o Senhor me recebe como eu sou. O Senhor não me aceita como eu sou. O Senhor quer que minha vida seja transformada a cada dia pelo Senhor. Não pense assim, o Senhor, olha, se eu estou vivendo, o Senhor, Ele me aceita. Não, o Senhor quer trabalhar na nossa vida. O Senhor nos recebe como nós somos. Por isso que tem pessoas que falam assim, pastor, olha, primeiro eu quero largar isso, eu preciso largar esse vício para poder entrar para a igreja, para servir Jesus. Eu disse assim, vem como você está. Jesus não está pedindo para você, você não precisa, você vem como você está, porque quem vai transformar, quem vai mudar o seu coração é o Senhor. Mas nós temos que ter convicção o seguinte, olha, nossa vida nós temos que deixar, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser, tira da minha vida o que o Senhor quiser. E muitas pessoas às vezes ficam com a vida firmada, no tipo, como eu quero o Evangelho, viver o Evangelho. Muitas pessoas firmam sua vida espiritual em amizades. Gente, como é bom comunhão. Como eu amo estar com vocês, com cada irmão, aqueles que estão ausentes, como eu amo, né? E como agrada o coração de Deus a nossa amizade, a nossa comunhão, como agrada o coração de Deus. Mas a nossa fé não pode ficar firmada nisso. Eu conheço uma jovem, e agora ela está afastada do Senhor Jesus. Mas sabe por que ela está afastada? Porque os amigos que ela tinha dentro da igreja saíram.
E a fé dela estava firmada em cima de quê? Das amizades. Porque se tivesse firmado em Cristo, saiu, daqui a pouco eu faço novas amizades aqui. Aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim, mas por que você saiu? Ela disse assim, mas meus amigos todos saíram. Mas seus amigos saíram, mas você continua firme. Não, mas eu não consigo. Então o que nós temos que firmar a nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, a casa edificada sobre a rocha. Que rocha é essa? É Jesus. E o que nós temos que fazer para ficarmos com nossa vida edificada em Jesus? O próprio versículo diz, praticar o que ouvimos e lemos na palavra de Deus. Tiago 1, 22 diz, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas eu conheço tão pouco da palavra. Meu irmão, não importa quanto você conhece da palavra. É melhor, de repente você conhece pouco, viva o que você conhece. Porque tem gente que conhece muito da Bíblia, mas não vive. Não importa a pessoa conhecer muito e não viver. Se você conhece pouquinho da palavra, viva esse pouquinho que você conhece. Aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está lendo, comece a colocar em prática na sua vida. Eu me lembro que quando eu estava fazendo seminário, tinha um louvor que dizia, conheço a Bíblia capa a capa, posso pregar até para o Papa, mas tudo isso não me serve. Mas se eu não vivo isso, tudo isso é em vão. Mas é verdade. Adianta eu conhecer muito da Bíblia? Se eu não colocar em prática, não adianta. Não adianta você conhecer muito da palavra se você não colocar em prática. Então aquilo que você está ouvindo, você fala assim, eu tenho que praticar isso. Eu tenho que viver isso. Eu já te citei até um exemplo, uma vez eu fui no cardiologista. E o cardiologista chegou para mim e falou assim, você bebe? Eu disse, não. Aí ele, você fuma? O cardiologista perguntando. Eu disse, não. Ele disse assim, poxa, como eu queria ser como você, não fumar. Eu sei que isso daí, cigarro mata. Aquele médico sabia que cigarro não prestava? Sabia. Mas ele praticava aquilo que ele sabia? Não. Ele sabia que o cigarro faz mal, ele sabia que o cigarro mata, mas ele continuava fumando. Então não adianta eu conhecer a palavra do Senhor. A palavra diz que edificado sobre a rocha é aquele que ouve as minhas palavras e coloca o quê? Em prática. Então, meu irmão, quando você ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvir, você tem que prestar atenção, você tem que guardar no teu coração e você tem que colocar em prática. Outra coisa, para nós termos a nossa vida firmada em Cristo, nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo. Hebreus 12 diz, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos fitar os nossos olhos nos homens. Muitas pessoas, sabe o que fazem? Muitas pessoas fitam seus olhos em homens, e por isso, muitas vezes se decepcionam. Porque nós homens, todos os homens, nós somos o quê? Falhos. Por melhores que formos, nós somos falhos. Eu posso decepcionar vocês? Posso. O homem pode decepcionar, mas Cristo nunca vai te decepcionar. Eu conheço muitas pessoas que hoje estão afastadas da igreja, por quê? Porque se decepcionaram com os homens. Tem um pastor, eu já até falei aqui, tem um pastor que eu estou discipulando esse pastor. Para você ver, um pastor está sendo preciso de discipular esse pastor. Nós nos conhecemos através da internet. Hoje nós já nos conhecemos pessoalmente, mas nos conhecemos através da internet. E eu comecei a dar assistência a esse pastor estava afastado da igreja. E eu cheguei para ele e falei assim, mas por que você se afastou? Porque eu me decepcionei com pessoas. Eu disse assim, vem cá, você serve a pessoas ou serve ao Senhor? Ele disse, mas pessoas me machucaram. Eu disse assim, olha, mas Cristo nunca te decepcionou. Então, meu irmão, pare de olhar, fite os seus olhos no Senhor. O Senhor, Ele nunca vai nos decepcionar.
O Senhor é fiel. E muitas pessoas estão fitando seus olhos e não conseguem se firmar. Outra coisa, para nós ficarmos firmes com Cristo, nunca deixemos de congregar. Hebreus 10, 25 diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Hoje, o que a gente, através dessa pandemia, que a gente vê quantas pessoas se afastaram da casa do Senhor. Eu estava vendo uma pesquisa que diz que 40% dos cristãos evangélicos se afastaram da igreja através da pandemia. E quantos não voltaram? Ontem mesmo eu estava conversando com olha, pensa numa pessoa ativa, né? Ele falou assim, olha, como eu gostaria de morar aí perto da sua igreja. Só que ele não mora, ele mora até perto da casa um pouquinho depois da casa do Cláudio. Mas ele ficou de vir aqui. Eu cheguei para ele e falei assim, se firma com o Senhor, na casa do Senhor. Começou a pandemia, ele parou de frequentar a igreja. Nós estamos na pandemia? Estamos, mas as coisas, mesmo agora, quando as coisas melhoraram, ele, a família toda dele não voltaram a congregar. E o inimigo quer que nós não congreguemos. O inimigo quer que estejamos longe da casa do Senhor. Ah, mas pastor, eu ouço pregações na internet. Gente, não adianta, eu falo isso. Pessoas que não congregam não conseguem se manter firme como aquelas que congregam. Não adianta, é uma realidade. Nós vimos no tempo da pandemia aqui, nós fazendo os cultos online aqui. Davi era testemunho. Nós gravávamos o culto aqui, fazendo culto online, as pessoas em casa. Aí durante a pregação, Davi via. Às vezes começava a pregação, às vezes tinha 2 pessoas acompanhando. Às vezes tinha 5. Às vezes tinha 7. Às vezes tinha 3. As pessoas pegavam pedacinhos de pregações. E o que nós vimos quando a igreja voltou, que as pessoas estavam o quê? Fragilizadas espiritualmente. Sabe por quê? A ausência de estar na casa do Senhor. Hoje eu estou vendo, esses dias eu recebi um convite, aí eu disse assim, vou dar uma olhada. Um grupo de desigrejados. Sabe quantos membros? 7.000 membros. E você vê lá, você olha para aquele grupo, se fosse um grupo, é um grupo que se diz o quê? Cristão. Mas se você vê as postagens, é só debochando da igreja instituída, só debochando das coisas, entendeu? Dos pastores, das coisas espirituais. Eu disse assim, gente, olha o que o inimigo está fazendo. Um dia desse mesmo, um pastor conhecido meu, amigo meu, ele abriu um trabalho para desigrejados. E ele colocou lá, quando ele foi fazer propaganda, ele é muito conhecido, esse pastor, ele botou lá, para as pessoas que estão decepcionadas com a instituição e igreja, nós estamos abrindo esse trabalho. Ele está com, acho que 6.000 membros também, está com uma quantidade de membros lá que está acompanhando tudo. E esse dia, aí um dia desse eu botei um recado para ele, eu disse assim, quase que eu falei o nome dele, vamos lá. Cheguei para ele e falei assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo está afastando as pessoas da igreja. Mas eu não posso deixar essas pessoas sem igreja, sem nada. Eu disse assim, traz ela para perto, traz ela para uma igreja, manda procurar uma igreja perto da casa dela. É uma ação do inimigo. Essa comunhão que nós temos aqui nós estamos aqui, sentimos a presença de Deus, somos edificados, e o inimigo quer atrapalhar isso. O inimigo não quer que você continue firme. E para terminar, para nós estarmos firmes na rocha, firmes com Cristo, é procurar nos fortalecer na fé. Como nós nos fortalecemos na fé? Buscando as coisas espirituais. Uma vez chegaram para mim e disseram assim, pastor, você é contra a novela? Não é que eu seja contra a novela. Só que tem novelas hoje que você vê todos os dias, e essas novelas ministram sobre a tua vida coisas durante
a semana toda. E a ministração de coisas espirituais boas sobre a sua vida é um dia só. O que vai ser mais forte na sua vida? Eu não sou contra a novela. Eu sempre falei assim, quando eu era novo, eu era noveleiro, gente. Adolescente, eu era noveleiro. Eu me lembro que eu corria para casa para ver novela. Ah, ver uma novela de época, tem alguma coisa? Não, não tenho nada contra a novela. Mas essas novelas ali, você vê assim, o que passa? É traição. Eu sempre falo para os irmãos, por exemplo, fala a verdade aqui, tem gente aqui que eu sei que vê novela. Pensa bem. A amante é gente boa, pode ver, toda amante de novela é gente boa. E a esposa é megera. Você vai torcer pela amante ou pela esposa? Pela amante. Vai torcer. E assim, inconscientemente, você vai estar torcendo o quê? A amante é aquela boazinha. Esse dia, eu estava me recuperando lá na casa da minha mãe, a mesma coisa, estava vendo uma série lá, num caso lá. Amante, Aí as pessoas inconscientemente ficam torcendo o quê? Pelo errado, e aquilo é ministrado para a tua casa. São coisas que vêm sobre e atrapalham a tua vida espiritual. Então, se você quer ficar firme com o Senhor, procure se fortalecer. Irmão, não largue Jesus por nada, né? Você pode um dia até mudar de igreja, mas não mude de Jesus. Você pode até um dia mudar de igreja, mas não mude de Jesus. Não largue Jesus. Porque as pessoas, às vezes, vai aos pouquinhos. O inimigo, sorrateiramente, ele vai tirando a pessoa. E quando não percebemos, eu te digo uma coisa. Você sair da igreja é muito fácil. Você largar Jesus é muito fácil. Mas quando você está afastado, para você voltar, que dificuldade. Quantas pessoas eu conheço? Eu tenho aqui, de ontem, um jovem falando, eu quero voltar para Jesus, mas eu não tenho força. Porque todo dia eu vou lá, eu converso com um, eu converso com o outro. Eu cheguei para ele, vem na igreja, volta para os caminhos do Senhor. Ele chegou assim, eu vou ser muito sincero, pastor, contigo. Eu não tenho força para voltar para Jesus. Eu não consigo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu disse, é só você se arrumar e vir para a igreja. Ele disse, não é assim, não funciona desse jeito. Outra pessoa ontem, não foi só uma. Outra pessoa disse assim, pastor, eu quero voltar a ser o que eu era na casa do Senhor. Hoje eu não tenho força. Todo domingo eu me planejo para poder estar aí na igreja, mas todo domingo, quando está na hora de ir para a igreja, me dá um desânimo e eu não consigo sair. E é uma pessoa que é amiga minha e de outras pessoas aqui da igreja. Por isso que eu falo, meu irmão, cuidado, porque o inimigo, ele quer te dar uma rasteira. O inimigo quer te afastar da casa do Senhor. Eu não estou pregando só para vocês, tem pessoas recebendo pela internet. O inimigo quer te afastar de Deus. O inimigo quer afastar do propósito de você servir ao Senhor, mas você tem que chegar e dizer, não, eu vou continuar. Não importa as circunstâncias, não importa o que aparecer, eu vou continuar firme com o Senhor. Nós podemos ver lá em Efésios 6, diz, depois de ter vencido, continuai firmes. Vamos nos colocar de pé nesse momento. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes pode vir vontade de desistir, pode. Eu posso falar por mim, eu não consigo viver sem esse Jesus. Se apegue cada vez mais no Senhor. Apegue sua família cada vez mais no Senhor. Traga sua família para junto do Senhor.
Coloque a mão no seu coração. Que verdadeiramente você possa estar firme com o Senhor, em qualquer circunstância. Não deixe nada abalar a sua fé. Não deixe nada abalar a sua vida espiritual. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas você conhece o seu coração. Eu não sei se há um tempo atrás você era mais firme do que é hoje. Não sei se hoje você está firme como nunca esteve no Senhor. Mas que nessa noite você pode falar: Senhor, eu quero estar firme contigo, Senhor. Palavra de Deus: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Seja firme nas coisas que você fizer para Deus, tudo que é para Deus, meu irmão. Eu sempre digo uma coisa: Deus merece sempre o nosso melhor. Ele merece sempre o nosso melhor. Nosso melhor louvor, tudo nosso, Ele merece o melhor. Muitas vezes a gente deixa que o nosso dia a dia, às vezes nós deixamos coisas da nossa vida nos afastar do Senhor. E quando nós percebemos, às vezes nós estamos dentro da igreja, mas com os corações afastados do Senhor. Mas que você verdadeiramente nessa noite fala assim: Senhor, eu quero voltar para a posição que o Senhor quer que eu fique. Eu quero que o Senhor esteja como centro da minha vida. Eu quero estar firme no Senhor. Eu quero estar como aquela casa que estava firme sobre a rocha, que veio tempestade, veio ventos, veio ondas, veio tudo, mas ela continuou firme. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero colocar diante de Ti cada vida, Pai, nessa noite, Pai. Eu não conheço cada coração, mas o Senhor conhece, Pai. O Senhor é o especialista. Eu só consigo ver a fachada, Senhor. E a fachada, muitas vezes, a nossa fachada, às vezes está bela diante dos homens. Mas o Senhor conhece o nosso interior, Pai. Então que nessa noite o Senhor verdadeiramente venha trabalhar no nosso interior, Pai. Venha, Pai, consertar, restaurar o que precisa ser restaurado. Às vezes uma casa está muito boa, mas o fundamento não. E nós chamamos sempre, quando isso acontece, ó Deus, nós chamamos o especialista. E o especialista para restaurar o nosso interior é o Senhor, Pai. Que nessa noite o Senhor possa estar restaurando o interior de cada vida aqui, Senhor. Aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser restaurado. Se tem rachaduras em nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha consertar em nome de Jesus, Pai. Se tem algo que nos atrapalhando de servir ao Senhor, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Se o inimigo tem conseguido, Senhor, afastar pessoas da Tua presença, Pai, isso caia por terra em nome de Jesus. Mas que cada um aqui permaneça firme. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.